AIDS, uma doença que todos devem conhecer. Este programa foi preparado especialmente para você que já não é mais criança e precisa saber de muitas coisas importantes, que vão servir para toda a sua vida. Uma dessas coisas é o que é AIDS. Não sei. Não. Como posso dizer? Eu acho que é uma doença que pega através... Acho que é um vírus, não é? A AIDS, todo mundo sabe que, assim, não tem como você ver, porque é uma coisa que, assim, tá dentro de você. Ela te deixa, assim, meio que sem anticorpos para se defender. Então, assim, uma pessoa que tem AIDS fica fraca, doente, tudo... Mayra, é mais ou menos o que você falou, mas para explicar isso certinho, vou chamar um médico, o Dr. Uro, que ajudou a escrever esse vídeo. Antes de explicar o que é AIDS, vamos recordar algumas coisas sobre a estrutura do nosso corpo que pode ser comparada a uma casa. As casas são formadas por milhares de tijolos, as suas unidades. Pois bem, na nossa comparação, o corpo humano também é formado por pequenas unidades chamadas células. As células são os tijolos da nossa construção. Frequentemente, nossa casa é invadida por bichinhos estranhos. Imediatamente, nós expulsamos estes invasores. A gente tem que ficar sempre alerta. Sabe, Adalgisa, no nosso corpo, a coisa funciona do mesmo jeito. O Dr. Uro me explicou que o nosso corpo também é invadido por elementos estranhos, os micróbios. Eles entram quando respiramos ar poluído ou bebemos água suja, por exemplo. E eles podem entrar também diretamente no sangue, por caminhos mais graves. Quando eles entram na circulação do sangue, imediatamente nossas defesas começam a combatê-los. Estes soldados que defendem nosso corpo são células e os anticorpos especializados na destruição de micróbios. Explica melhor o que isso tem a ver com AIDS. Pois é, professora. O vírus que causa AIDS, chamado HIV, ataca as nossas defesas. Com isso, não somos capazes de combater os micróbios e eles começam a invadir nossos órgãos. A pessoa que tem AIDS pega um monte de infecções, como pneumonia, diarreia, infecções na urina, na pele e outras mais graves, como tuberculose. É isso que essa doença faz. Facilita as infecções por destruir as defesas. É por isso que o vírus da AIDS é tão perigoso. Exatamente o que é vírus? Vírus é um bichinho, é bem pequenininho. Como que é o vírus da AIDS? Esta pergunta não é fácil de responder. Para resumir, eu diria que é uma partícula. Aí você vê um esquema do vírus da AIDS. Estas partículas são muito, mas muito pequenininhas mesmo, bem menores que as células. Na comparação que você viu, as células representavam os tijolos do nosso corpo. Pois bem, o tamanho do vírus corresponde nessa comparação aos grãos de terra que formam o tijolo. E o que mais, Dr. Uro? Estas partículas grudam nas células da nossa defesa e injetam uma parte delas no seu interior. As células da nossa defesa ficam atrapalhadas e começam a produzir novos vírus. Com isso, elas não produzem mais anticorpos e a gente vai ficando fraco. Assim, os vírus não são propriamente seres vivos. São partículas que entram dentro das células dos seres vivos e passam a comandá-las. As células deixam de cumprir suas funções e passam a viver produzindo novos vírus. Como se pega a AIDS? Com doenças sexualmente transmissíveis. Como é que pega a AIDS? Pega quando você... Quando não usa preservativos e quando uma pessoa tem a DST e passa para outra. Troca de sangue, né? Por uma pessoa, acho que usar drogas também. Se um tem a doença, vai transmitir para a outra. Fazendo o sexo sem camisinha. Transfusão de sangue. Vamos por parte. A gente pode pegar AIDS por transfusão de sangue. Hoje, porém, os bancos de sangue são muito rigorosos na escolha dos doadores. O sangue dos doadores é analisado nos mínimos detalhes
E assim, a gente tem certeza que não vai transmitir AIDS. E tem uma coisa importante. Muitas pessoas têm medo de doar sangue. Veja bem, não há risco de se pegar AIDS através da doação de sangue. As transfusões hoje estão cada vez mais seguras. Fazemos 2 testes de AIDS diferentes para a detecção desta doença. Hoje, cada dia mais, se diminui o risco de AIDS através das transfusões de sangue. Agora sim, o uso de drogas injetáveis preocupa muito pela quantidade enorme de jovens que estão com AIDS porque usaram drogas. Veja como o vírus passa de um para o outro. A pessoa injeta um pouco da droga na sua veia. Se ela tiver o vírus, muitas partículas ficam na agulha. Aí, a pessoa que tomou a droga passa a seringa para outra. Ela também faz uso da droga e junto com ela vai um monte de vírus. Pronto, a AIDS entrou no sangue e esta pessoa também vai ficar doente. Como os vírus são minúsculos, muito pequenininhos mesmo, ninguém percebe se a seringa está contaminada. Vai aqui outra informação. Quando você for tomar qualquer injeção, exija sempre seringa descartável. Essa você deve saber bem, a transmissão da AIDS pelo sexo. Aliás, este é o tema principal deste vídeo, preparado pela Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Acompanhe uma entrevista com o presidente dessa sociedade. Doutor Aguinaldo, e qual é a finalidade desse programa? A finalidade desse programa é ensinar jovens de 7 a 14 anos como evitar doenças transmissíveis pelo sexo, as chamadas DST ou doenças sexualmente transmissíveis, entre elas a AIDS. E como se pega a AIDS na relação sexual? Bem, se um dos dois que está fazendo sexo é doente, o vírus está presente no esperma, no caso do homem, e na umidade que lubrifica a vagina, no caso da mulher. Durante a relação, tanto o homem pode passar para a mulher, como a mulher pode passar para o homem. Por isso é que tem que se proteger. Isso você vai ver daqui a pouco. E existem outras formas de pegar a doença, Aguinaldo? Sem dúvida. Vamos pedir ajuda para o Dr. Uro. Sem dúvida, existem outras formas. A transmissão da mãe para o filho durante o parto. Se a mãe tem AIDS, seu sangue entra em contato com o bebê durante o nascimento e ele pode pegar o vírus. Olha, gente, eu não sou quadrado não, mas cuidado com tatuagens. Fazer tatuagem com pessoas que não esterilizam as agulhas é perigoso. Na dúvida, evite fazer tatuagens. E até manicure. Se os cortadores de unha não forem bem limpos e esterilizados, podem transmitir a doença. Já deu para ter uma boa ideia desta parte do vídeo. Vamos para outra. E como a gente sabe se tem AIDS? Vamos ouvir nossos jovens. Como se descobre que a pessoa tem AIDS? Não sei. Indo no médico. Ah, faz um exame para saber se tem. É, o teste do HIV lá. Porque a AIDS, ela é uma doença que aparece aos poucos, né? Então, É conforme o tempo que você vai adquirindo fraquezas, você perde muita estabilidade do corpo. a pessoa emagrece, vai ficando doente, né? Então, não tem como você saber, só fazendo o exame mesmo. Na verdade, não precisa chegar a um ponto de muita fraqueza e infecções repetidas para saber que tem AIDS. Exames de sangue modernos descobrem se a pessoa tem o vírus da AIDS mesmo antes de ficar doente. É claro que nem todo mundo precisa fazer exame. Aquelas pessoas de maior risco são obrigadas a fazer. Quem fez uso de drogas injetáveis, quem não se protege nas relações sexuais, quem fez tatuagem em qualquer lugar, quem pega infecções com facilidade. Mas o mais importante é consultar o médico se houver a menor suspeita. E o que mais, doutor Uro? O próximo bloco é como se trata a AIDS. Como se trata a AIDS? Não sei. Não tem ainda a cura da AIDS, mas Existe um conjunto de remédios chamado coquetel que o Brasil fornece gratuitamente nos postos de saúde. Então as pessoas podem estar usando ele, só que ele não impede a AIDS, assim, ele não acaba com a AIDS. Atualmente a AIDS não tem cura, mas tem controle. E se a pessoa tomar os remédios certinho, pode controlar a doença e viver muitos anos com ela.
E mais, a pessoa que está em tratamento transmite menos o vírus. Doutor Ouro, o que é mais importante? Sem dúvida alguma, é esta última pergunta. Como se previne a AIDS? Como eu posso, assim, maneiras de evitar a AIDS? Ah, tem que usar camisinha. E também não usando drogas. Bom, pelo que eu saiba, se usarmos camisinha, Para não contrair a doença. Se o moço estiver com vírus, ele tem que usar camisinha para poder fazer. Sinceramente, eu espero que você tenha aproveitado este vídeo. Qualquer dúvida, pergunte ao seu professor e converse. Converse muito sobre isso com seus pais, sem ter vergonha nem medo. Obrigada e até breve. Este vídeo é um oferecimento da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo.